Bom, lá na igreja no domingo a gente começou, né, com o advento, que vai a cada domingo a gente faz um, e eu achei muito interessante. é, assim, a gente sabe que o advento é a chegada, né? A chegada, a preparação da chegada. E eu acho muito bom a gente começar isso logo no começo de dezembro, né? Na verdade, devia começar no final de novembro, porque depois já começa aquela correria de compra e de Black Friday, e para a gente manter a mente focada no verdadeiro sentido do Natal, né? Da estação, ou de toda essa celebração que os leigos, né, transformaram numa grande maneira de ganhar dinheiro, e acabou que a gente perde muitas vezes o sentido da celebração. Então, nós vamos começar lendo um versículo lá do Velho Testamento, que a gente já sabe, né, desses anos todos que a gente está junta, a gente já sabe que Jesus foi prometido desde o início, né? Lá em Gênesis, depois da queda do homem, Jesus foi prometido, quando Deus falou que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, né? Deus deu a punição para o homem, deu a punição para a mulher, mas com essa punição veio uma esperança, veio uma promessa, né? Então ali já começou a aquela esperança, né? Aquele hope, como acho que às vezes hope fala muito mais forte do que esperança, né? Porque esperança, eu tenho esperança de viajar, eu tenho esperança, mas essa esperança que estava sendo falada ali era uma esperança de vida, né? De restauração, de alguém que traria uma coisa que havia sido perdida ali, naquele momento, né? Então, em Isaías 9, Isaías está profetizando sobre o Messias. Então, começando ele no capítulo todo, né? Mas o versículo 6, ele vem falando aqui, o tema desse capítulo, nas Bíblias de vocês que tiverem o título, né? O tema é o nascimento do príncipe da paz. Então, aqui Isaías está profetizando aquele que já havia sido falado várias vezes antes de Isaías. Então, no versículo 6, ele fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então, esse menino que viria, né? Então, aqui já está falando que Jesus, o rei, viria em forma de menino, de criança, e que ele seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre alegria, né? Porque a notícia que veio para o mundo inteiro foi uma notícia de alegria. E a gente vai falar um pouquinho das primeiras pessoas que receberam essa notícia e que alegria com que alegria ela foi trazida, né? Então, o que você está procurando neste Natal? Talvez você tenha que tomar uma decisão difícil e esteja precisando um maravilhoso conselheiro. Talvez você tenha chegado ao seu limite e está procurando um Deus poderoso. Talvez não consiga estar com sua família neste Natal e precise de um Pai eterno. Ou talvez os seus pensamentos estejam travando uma grande batalha interior e você esteja precisando desesperadamente do príncipe da paz. Com frequência, né, essas festividades que vêm e vão e a gente nem percebe quando acabou, que a gente não se dedicou o tempo suficiente, né, para pensar, para repensar e ponderar e agradecer
a Deus, né, por esse presente. O advento serve como uma temporada de antecipação e reflexão que nos leva ao Natal. Traduzido originalmente do latim, o advento significa vinda, chegada importante. Essa é uma época marcada pela lembrança de tudo que Deus já fez e a expectativa de tudo que Ele ainda vai fazer. Né? Esse é o nosso Deus, é um Deus que cumpre as promessas que faz, né? Não no nosso tempo, mas no seu perfeito tempo. Né? Se você pensar quantos 1.000 anos, não miles, mas uns 2 ou 3 mil anos passaram de Adão até Jesus vir, né? E aquele tempo todo as pessoas esperavam, não todo mundo, né? Teve gente que levou a vida e esqueceu de lembrar que isso ia acontecer. E é muito parecido com a gente hoje, né? Porque uma coisa é certa, esse Jesus que veio, andou entre nós, morreu, ressuscitou, ele vai voltar. E muita gente está vivendo o dia a dia sem considerar essa grande verdade, essa grande promessa. Ele vai voltar, né? E essa é a nossa esperança. A gente tem estudado isso muito com Paulo, né? Paulo falando que essa é a esperança maior, né? Esse é o nosso gol, o nosso objetivo tem que ser esse. O advento é a nossa maneira de lembrar que Deus veio para habitar conosco. Ele está conosco e ele vai voltar. Nós temos acesso ao conselho poderoso e eterno e à paz de Deus, porque ele enviou seu filho para se tornar Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Né? E é tão interessante porque quando Jesus veio, né, o Deus se fez homem na forma de Jesus. E quando Jesus ressuscitou e foi para o céu, ele mandou o Espírito Santo para ficar dentro da gente. Né? Então, essa trindade esteve presente em toda a eternidade, todo o tempo, e Deus teve um processo, né? Primeiro era Deus direto falando com os homens, não vendo, ninguém viu a Deus, mas a voz dele era escutada por Moisés, por Abraão. Depois veio Jesus como homem, andando, caminhando, sentindo tristeza, alegrando, né? Eu gosto de lembrar do The Chosen, um Jesus que ria com as pessoas, que brincava, que curava, né? Que trazia mensagens profundas e importantes. E depois veio o Espírito Santo, o Consolador, o companheiro, aquele que nos orienta, nos guia, nos ensina a cada dia. Nós esperamos em oração pelo retorno do nosso Salvador, da mesma maneira que esses israelitas esperaram centenas de anos para o cumprimento daquela promessa. Isso é verdade, ele vai voltar. Então, hoje nós vamos refletir na alegria, né? Essa vai ser a primeira palavra do advento, que eu quero que a gente reflita. Vamos lá em Lucas 2 é a história mais detalhada, né, do nascimento de Jesus. Lucas explicou, e é interessante que Lucas nem estava lá, né, com Jesus na época, assim, não andou com Jesus, mas ele foi um estudioso que pesquisou tanto, ele queria ser tão leal, né, para a história e os acontecimentos, que ele é o mais detalhista de todos. Então, aqui em Lucas, ele está contando como que aconteceu, né? Desde o princípio até de como que foi que a Maria foi parar lá em Belém. Primeiro, como que o anjo anunciou. A gente está no coral tem uma música que a gente está cantando. A gente está cantando várias músicas novas esse ano e uma que a gente vai cantar, não sei se é domingo que vem ou no outro, é tão linda porque ela fala que Maria foi a primeira que escutou, né, a grande notícia de que o Filho de Deus estava chegando, né? Então, assim, que coisa linda a gente pensar que uma menina jovem, inocente, né, foi aquela primeira pessoa que Deus escolheu para escutar aquela mensagem tão poderosa. E como diz várias vezes na Bíblia, né, ela guardava todas as coisas no coração.
né? Todas as coisas. Então, no versículo 8, vai nos falar dos pastores. Então, vamos ler o que fala aqui, ó. Havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que o anjo do Senhor apareceu. Um anjo, viu que aqui um anjo, né? Nem tá com letra maiúscula o anjo, então é um anjo normalzinho, regular. Lhes apareceu. A glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Então o anjo lhe disse: Não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Então, trago novas de grande alegria. Quero voltar um pouquinho aqui no anjo. Vocês já repararam que cada vez que a Bíblia se refere a anjo, as pessoas têm medo? Você acha que um anjinho bonitinho desses que a gente vê aí nas fotos, as pessoas iam estar com medo? Não ia, né? Então, eu tenho até um anjo aqui, uma anja, né? Nem existe anjo. A Bíblia não fala nenhuma vez de anjo feminino, mas eu tenho uma ali que é muito bonitinha. Mas a descrição de anjo na Bíblia é mais assim, de um guerreiro, de uma pessoa imponente, grande, é assustadora. Por isso que toda vez que o anjo chegava na frente de alguém, ele falava, não tenha medo. Todo mundo ficava aterrorizado, né? Então, quando você vê esses anjinhos bonitinhos, você pode saber que isso é criação dos homens, não é descrição bíblica, não, porque não tem nada disso na Bíblia. Então, esse anjo primeiro anunciou as boas novas, que eram boas novas de grande alegria para todo mundo, não só para aquele povo de Israel que estava esperando essas boas novas, mas para o mundo inteiro, né? Eis que vos trago novas de grande alegria, boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, aqueles anjos, naquele momento, eles estavam trazendo uma notícia feliz, uma notícia de que ia transformar o curso da história, né? E é interessante que transformou para quem acredita e para quem não acredita, né? Porque, ó, DC, BC. Se você não acredita, azar é seu, mas que ali teve uma mudança no calendário mundial, teve. Então, Jesus transformou a história da humanidade, né? Desde tão pequenininho. Então, imagine a cena. A gente já sabe que os pastores era a classe mais inferior, né? Era aquele trabalho mais simples que ninguém queria fazer. E Jesus, quando veio, primeiro ele escolheu uma menina simples, ele escolheu o lugar de nascer numa manjedoura simples, muito simples. E os primeiros a saberem da notícia do nascimento foram os mais simples, os pastores. Então, Jesus ali, só naquele dia, naquela semaninha ali, ó, já estava mostrando para as pessoas, para a humanidade, o que é realmente importante. Humildade, amor ao próximo, notar as pessoas à sua volta, não importa como elas sejam, que número de dinheiro que está no banco, todas as pessoas são importantes, todas. Mas para Jesus, ele quis provar que quanto mais simples, mais valor ele dá. Ele deu para aqueles pastores a responsabilidade de avisar para o mundo, gente, que Jesus tinha nascido. Simples pastores, né? Então ele havia, quando de repente, né, eles estavam ali, imagina, vamos imaginar um pouquinho assim, não tinha lanterna naquela época, o máximo que eles tinham uma fogueirinha, né, para esquentar ali um pouquinho. Também que lá é no inverno na mesma época nossa, então devia estar um pouquinho friozinho, mas a única luz que eles tinham era das estrelas e da lua, se tivesse brilhando a lua naquela noite. De repente o céu abre, um anjo gigantesco aparece com uma luz que fala que a luz
era como o resplendor da glória de Deus. Então eles tiveram assim um glimpse, né? Um pouquinho da assim, ó, da janelinha, eles conseguiram ver a janelinha do céu ali, o que que era lá dentro, né? Imagina que delícia. Se a gente pudesse ter essa janelinha para ver, nem que fosse com um olhinho só, né? O que que é a glória de Deus. Então, assim, foi um choque, né, para eles. Mas a Bíblia fala que não teve dúvida. Nenhum deles questionou. Será que é verdade? Uh-uh. Quando os anjos, depois que o anjo anunciou, né, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede favor. Glória a Deus nas alturas, alegria, alegria, gozo, júbilo, né? Por séculos, as pessoas estavam esperando ansiosas a promessa dos judeus do Antigo Testamento. E essa mesma promessa, não a de Jesus vir ao mundo para resgatar, ele já veio, já fez isso, mas ele vai voltar para nos levar para uma vida eterna com ele, né? E essa promessa nós temos que estar agarrados nela, gente. Ele mesmo disse que no mundo a gente ia ter aflição. Cada dia é uma luta, cada dia é uma batalha, cada dia é uma dificuldade, é uma notícia negativa de alguém. Ontem eu fiquei sabendo de uma pessoa querida que está passando por um problema sério de saúde. Então, assim, todos os dias a gente sabe de alguém, né? Então, se não chegou o seu dia, um dia vai chegar. Tomara que não, né? Mas vamos estar preparados, né? Vamos aprender na jornada. Aqui nessa impactante história, a simplicidade e humildade de Jesus nos ensinam, né? Essas boas novas devem ser pregadas não nos castelos, lá também, eu acho que é até mais difícil deles receberem, né? Mas é para ser pregada nas ruas. Onde vocês acham que esses pastores foram? Né? Eles não tinham acesso às altas classes, nem à sinagoga, talvez. Ele devia ter que tomar banho, se purificar todo para poder chegar na sinagoga, né? Esses pastores de ovelhas, ao receberem as boas novas de alegria, foram impelidos a ir procurar o menino, o bebê. Olha como que diz assim: quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos agora a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê, que estava deitado na manjedoura. As primeiras visitas, né, de Jesus, os pastores. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Então, os pastores foram impelidos a procurar o bebê e depois de encontrá-lo, saíram correndo, contando para todo mundo o que havia acontecido. Contando sobre os anjos, sobre o coral maravilhoso, contando sobre esse bebê na manjedoura. As escrituras dizem que os pastores tiveram duas respostas à notícia das boas novas, da alegria. A primeira resposta foi adoração. Glorificaram a Deus, louvaram a Deus. E a segunda resposta foi a ação. Levantaram, foram buscar onde Jesus estava e levar a notícia para as outras pessoas. Como os pastores, nós somos os recipientes dessa grande boa nova. Nós que já temos Jesus, que aceitamos, que acreditamos nele, possuímos essa grande alegria, essa grande notícia. E isso não é para ficar guardado com a gente, né? Essa notícia é para ser levada para as pessoas, é para ser divulgada, é para ser gritada para todo. Abre a janela e grita, né? Porque essa é a notícia que vai trazer a alegria constante para as pessoas. Não é uma notícia que vai trazer felicidade. Felicidade é baseada no momento, né? Ai, tô tão feliz, vou viajar. Ou tô tão feliz, ganhei um presente. Aí passa, já esqueceu, já alegria, né? Joy.
o gozo, ele é permanente, né? Mesmo quando as coisas estão ruins na superfície, dentro a gente tem gozo, a gente tem uma paz que excede o entendimento. Paulo falou isso, né? A paz de Deus que excede o entendimento. O único que pode te dar essa paz é o príncipe da paz, é Jesus. Esse é o seu nome, príncipe da paz, como a gente leu no começo, né? Nós, recipientes dessa realidade maravilhosa, essa riqueza incalculável, né, como resposta, devemos adorá-lo, adorar a Deus por quem ele é e porque ele fez e continua fazendo nas nossas vidas, né? Ele nos deu a salvação, ele nos cuida, ele nos ensina e vai nos dar a vida eterna. Mas não foram só os pastores que tiveram essa experiência de grande alegria quando se encontraram com Jesus, né? Também os reis magos, lá em Mateus, vamos ver o que que Mateus fala. Mateus 2, 10 e 11. Diz assim, ups. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, então aqui, ó, já Jesus já não estava mais na manjedoura, Jesus já estava grande. Já estava morando numa casa, né? Ao entrarem na casa, não, onde que está? Quando tornaram ver a estrela, encheram-se de júbilo, de alegria. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Então abriram os tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Então os discípulos, os magos, se encheram de alegria, né, quando viram a Jesus. E olha só que interessante, esses reis magos, eles não eram judeus, eles eram gentios, mas eles estavam esperando esse Messias, eles estavam vigiando as profecias, eles estavam examinando as estrelas e os planetas, e eles sabiam de coisas que iam acontecer antes desse evento, né? E eu fico imaginando assim, esse evento dos anjos, né, abrindo o céu e aparecendo, deve ter causado alguma coisa aí lá em cima que esses magos perceberam, né? Alguma coisa sobrenatural. E a gente não sabe, porque não tem descrição, mas como que esses magos iam saber que aquele já havia chegado, estava sendo o momento? Eles estavam longe, né? Não tinha telefone, ou text message, ou social media para a notícia chegar como está chegando hoje, né? Então, eles usaram a sabedoria humana. E a sabedoria humana, gente, ela é boa quando ela é usada para a glória de Deus. Sabe? Os cientistas, os médicos, os fisicistas, sei lá como é que chama isso, todos têm um propósito, sabe? Eu falo que eu nunca devia ter aprendido nem aquelas coisas difíceis de matemática, porque eu não gosto dessas coisas, mas são importantes, né? Para muitas áreas da vida são importantes, nas construções, tudo, a química, a física, a matemática, e tudo isso junto, né? Proporcionou que esses magos pudessem chegar e encontrar Jesus. E eles estavam seguindo uma estrela. Então você fica pensando assim, mas essa estrela ficou aí mais de 2 anos no mesmo lugar, aí parada, esperando os magos chegar? Não sei, não sei. Mas a Bíblia diz que eles estavam seguindo uma bendita estrela que apareceu e eles falaram, é ela, vamos atrás. E foi, né? Aí, como a gente falou semana passada, pela fé, né? Eles não tinham fé em Deus, eles não sabiam muito de Deus, mas eles sabiam que seguindo aquela estrela, eles iam encontrar uma coisa preciosa, né? E eles se encheram de alegria quando encontraram o menino. Ficaram muito alegres e felizes. Alegria
ser capaz de ter o coração cheio de gratidão, independente da circunstância, na certeza de que Deus está no controle, trabalhando em tudo para o nosso bem, mas principalmente para a sua glória. Às vezes, Deus não abençoa tanto, ou no momento que a gente quer, né? Porque Ele sabe que a gente não está preparado para receber aquela bênção. Porque a alegria de Deus é quando você recebe uma bênção e você dá glórias a Ele. Quando você não está preparado, você vai dar glórias a outras pessoas, aos médicos, ao remédio. Não. O remédio pode até te ajudar, mas saiba glorificar e ser agradecido a Deus pelas coisas que te acontecem, né? Pode ser difícil se sentir alegre no período que antecede o Natal. Muita gente, eu estava falando com uma pessoa essa semana, falou: ai, não gosto de Natal, eu fico muito triste. E assim, não é porque teve um trauma, simplesmente não gosta de Natal. As celebrações podem ser estressantes, agitadas, solitárias ou dolorosas. Mas a alegria que a chegada de Jesus representa não é condicional. Ela é duradoura e estável. Não vai passar. O Natal, as celebrações vão passar. Chega o dia 31, o ano acabou, já acabou, começa o ano novo. Mas essa presença de Jesus na nossa vida, ela é permanente, ela é estável, não vai mudar, não vai oscilar, né? Não depende se eu tenho dinheiro para comprar um presente bom esse Natal ou se eu não tenho, né? Então, ele é estável. O nascimento de Jesus não foi a chegada real que eles esperavam, que os judeus esperavam. No entanto, tudo mudou. Em um instante, o Filho de Deus se tornou o Deus conosco. E mais de 2000 anos depois, nosso mundo cansado ainda está se regozijando com esse presente precioso de Deus. Porque o Filho de Deus se fez homem naquela humilde manjedoura em Belém, eu e você podemos nos alegrar. Não vamos encontrar alegria em presentes ou coisas materiais. Você vai encontrar um pouquinho de felicidade, que depois, na hora que já cansou do brinquedo, joga para lá e já esqueceu, né? Podemos encontrar felicidade passageira em coisas materiais, mas a alegria duradoura só pode ser encontrada em Jesus, só nele. Alegria que vence qualquer obstáculo. Então vamos orar para que Deus encha o nosso coração dessa alegria, né? Para que a gente seja renovada nesse Natal e que a gente traga a nossa família para esse espírito, né? A gente já ouvi tantas vezes falar que a mulher é o termômetro da família, né? Então você aí na sua casa, você não precisa ir para a África para ser missionária. Você pode ser uma missionária dentro da sua casa, com um pouquinho. Não precisa de também falar demais para o povo não ficar cansado, né? Não enjoar. Mas uma palavrinha, sabe? Simples. Ler um versículo da Bíblia na hora do encontro, na hora da festa. Eu acho que Deus vai te usar, né? Vai te usar e vai trazer a sua família para a presença dele. Jesus amado, obrigado por se tornar Emanuel, Deus conosco, todos os dias, o tempo todo. É por sua causa que eu posso sentir a verdadeira alegria. A alegria que não se balança com as circunstâncias. Tu és digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Só o Senhor merece o meu louvor. Ajude-me a considerar a cada minuto essa alegria de fazer parte da família real, da família de Deus. Me ajuda a passar por provações sem esquecer que o Senhor é o príncipe da paz, é um conselheiro maravilhoso, é o Pai da eternidade e é aquele único que pode me encher de paz. Me ajude a lembrar disso nos momentos difíceis, que eu possa me refugiar em Ti,
Primeira coisa, sem buscar ajuda em outras coisas. Que o seu conforto inunde o meu coração, a minha mente, que as palavras dos meus lábios sejam de vida, sejam de alegria, sejam de esperança. Obrigada, meu Deus, por enviar Jesus, seu único filho, para que ele me resgatasse do pecado e me trouxesse de volta para junto de Deus. E obrigada, Jesus, por ter aceitado esse desafio tão cruel, tão doloroso, de assumir o meu pecado, a minha culpa. Muito obrigada, Jesus, por isso. Fica conosco nessa estação de Natal, essa estação de celebração dessas novas de grande alegria. Que nós possamos te glorificar a cada dia desse mês. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém.